Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bastidores, hoje para o 20º episódio, e tenho o prazer de ter comigo a Sandra Abreu. Sandra Abreu, que é um dos meus braços direitos cá na nossa empresa. Sandra, muito obrigado por teres aceito estar aqui comigo e partilhar a tua história, quem tu és, para as pessoas lá em casa. Eu vou começar já com a primeira pergunta. Tu provavelmente já viste algumas das nossas conversas de bastidores, por isso já deves saber, mas para ficar marcado, quem é a Sandra Abreu? A Sandra vai começar por agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre quem é que eu sou, não é? Às vezes não é muito fácil falarmos de nós, o filtro é sempre diferente, mas a Sandra costumo-me referir como sou uma mulher apaixonada pela vida, mãe de 2 princesas e avó de um neto. Acho que resume muito aquilo que eu sou. A voz aos 25 anos, não é? Avó aos 25 anos, sou uma avó jovem. Acho que esta paixão pela vida me mantém muito jovem, independentemente dos anos. E costumo dizer que a idade é o número, não é? Às vezes até me esqueço que idade é que eu tenho, porque não sinto esse peso da idade. E sim, sou uma avó jovem. E é essa família muito nuclear que para mim é tudo. Uma razão da vida, não é? Um dos biguais. É, um dos biguais. Há outros assim mais singelos, pronto. Sandra, antes de irmos para esse tipo de perguntas, vou também pedir que partilhes um pouco da tua história, um pouco do teu percurso para as pessoas que não te conhecem. Muita gente, se calhar, de outras áreas por onde já passaste, e até mesmo do ramo imobiliário, já te conhecem, mas não conhecem a tua história, não sabem quem tu és. Provavelmente até eu, algumas coisas que também próprio não sei. Partilha um pouco da tua história, ou seja, por onde passaste, onde é que nasciste, o teu percurso. Nascida Beira, Moçambique. Fabrico africano. Os meus pais são madeirenses, ambos. Tinham emigrado. Meu pai emigrou primeiro, minha mãe depois foi lá ter e, portanto, fui a primeira que nasci lá. Meus pais já tinham 2 filhas, portanto, tenho 2 irmãs mais velhas. E, portanto, eu fui a primeira que nasci em Moçambique. Pela história que eles contavam, Fabrico foi da África do Sul, que eu fui da África da Neve da África do Sul. Mas nascida em Moçambique, vivi lá até aos 6 anos. Não tenho muitas memórias de lá, porque vim muito pequenina. Viemos na altura do 25 de Abril, portanto, uma época política muito atribulada e em que muitas pessoas, tal como a minha família, tivemos de vir de lá. Não foram anos fáceis, esses primeiros anos aqui na Madeira, porque, claro, regressaram assim muito à pressa. Éramos, até essa data, 5 filhos, depois mais um irmão que nasceu cá, portanto somos uma prole grande. Mas é giro ser uma família assim grande. E, portanto, esses primeiros anos foram anos muito atribulados, mas que eu acho que foram anos muito de sedimentar aquilo que eu sou também, dos valores que aprendi através dos meus pais, que não vale tudo para o objetivo que nós queremos alcançar, não é? Sem lutar por aquilo que nós queremos, mas há valores que se devem preservar. Claro. E muito da garra, meu pai dizia muito estuda para um dia seres alguém. E, portanto, e ele dizia que aquilo era o nosso único trabalho, apesar das dificuldades que nós vivíamos, o nosso único trabalho e a única coisa que ele esperava de nós era que estudássemos e que fôssemos aplicadas e que não perdêssemos nenhum ano. E, portanto, nós acho que conquistámos muito essa responsabilidade dos resultados. No meio disso, eu sou muito sonhadora, acho que já tinha partilhado isso. Sempre sonhei muito acordada, distraía-me muito, às vezes ao ponto de nem saber bem onde é que estava. Quando íamos passear, perdia-me assim porque fazia muitas fantasias na minha cabeça, muitas histórias na minha cabeça de uma realidade alternativa que eu queria alcançar, porque a vida que eu tinha era de muita pobreza na altura. Eu sonhava sempre grande daquilo que eu queria. Ainda hoje sonho, às vezes dou por mim. Já li onde tu já vais. É muito bom. E eu quando sonho, depois eu sinto aquilo como se esteja mesmo a acontecer. Eu costumo dizer que são as borboletas no estômago. Começo com aquele entusiasmo e acho que isso até foi uma forma que eu ao longo da vida também me fui trazendo alguma leveza, mesmo em situações muito complicadas. Acreditar em realidades alternativas. Eu até falo muito com os meus pais, punham-nos muito
desenhos animados da Disney, que na altura ainda eram uns discos de vinil, que hoje em dia já é uma coisa estranha, e nós ouvíamos aquelas histórias da Branca de Neve e da Cinderela, vezes sem conta, e o sonhar as Cinderelas desta vida, não é? Aquele sonhar ser uma Cinderela, é a tal realidade alternativa de um fim diferente que tu podes ter daquele que tens naquele momento. E às vezes brinco, que eu aprendi também o lado da bruxa má, e costumo brincar com isso, que é a Cinderela, é a Lady, sabe estar, tem valores muito importantes que se devem ter na vida, mas na verdade quem traça um plano e vai atrás daquilo que quer é a bruxa má. E portanto eu acho que tenho um bocadinho disso da bruxinha. Nunca conheci, ai, fiquei com medo agora. Costumo dizer que a bruxa parte da ação, não fica à espera do príncipe encantado. Mas a Cinderela tem os valores e, portanto... Acho que é mais a Cinderela que a parte do planeamento. Acho que é mais isso. Sou mais simpático. Gosto da minha bruxinha. Bruxa bom. É, uma bruxa boa, é isso mesmo. É isso aí. Como diria o Ricardo, partilhou no vídeo dele, que ele tem a bruxinha branca dele, que é a esposa. Então pronto, é uma bruxinha boa, também está aqui. Olha, e parte, como tu dizes, pensavas muito, sonhavas muito e tiveste várias conquistas ao longo da tua vida. Disseste também ainda há pouco que o teu pai gostava muito de que estudasses e que terasses, ou seja, formação nisso. Disseste que queres partilhar connosco antes de estares no ramo imobiliário, onde é que passaste? Sim, antes do ramo imobiliário, era um objetivo que eu tinha, quando andava na altura no liceu, era muito ser enfermeira. As enfermeiras na altura usavam as touquinhas na cabeça e tinha alguns problemas de asma na altura e ia muito ao hospital e via aquelas enfermeiras com as touquinhas e achava aquilo tão giro. E como eu também sonhava muito com o mundo artístico e os palcos, eu acho que de alguma maneira aquilo me inspirava, não sei, o palco, não sei. E as primeiras vezes que eu comecei a idealizar a ser enfermeira era mais por aquele aspecto. Para que achas a touca. Literalmente, e cheguei a usar touca. Sou jovem, mas ainda sou do tempo que se usava toucas. E, portanto, quando fiz o meu curso de enfermagem, já quando depois me candidatei, tive de me candidatar 3 vezes para conseguir entrar. Na altura era com entrevista, era completamente diferente agora das candidaturas à universidade e exames psicotécnicos. E eu queria tanto, e nessa altura já era muito com a perspectiva da ajuda, porque exatamente tinha alguns problemas e precisava de ir algumas vezes, até em situação de urgência, por algumas crises de dispneia, e por isso via o cuidado também que havia às pessoas, e porque se eu sempre recebi essa ajuda de outros, e fui afortunada nisso, nós sempre recebemos muita ajuda, muito apoio, e que me permitiu também estudar os anos que estudei. Comecei a sentir também que a enfermagem podia ser isso, uma profissão onde eu também posso de alguma forma estender a outras a ajuda que eu também... Exatamente. E fiz o meu curso de enfermagem, fiz uma carreira assim, com muito esforço. Alguns podem dizer que fui sorte ou que fui por cunhas, não fui. Hoje conto a verdade, não foi cunha. Foi mesmo trabalho, foi esforço, foi empenho, fui acreditar. Fiz uma especialidade em saúde mental e psiquiatria, que exerci durante algum tempo. Na altura que abriu aqui o Centro de Tratamento de Toxicodependência pela primeira vez na Madeira, fiz parte da equipa de enfermagem e médica, de psicólogos e psiquiatras que na altura abriram esse serviço. Foi uma experiência também muito enriquecedora. E depois começou algum incentivo à candidatura na carreira, porque ainda havia uma carreira na enfermagem, que eu me candidatasse a um cargo de chefia. Curiosamente não era uma coisa que eu almejasse muito, o cargo de chefia, mas eu gosto de mudança, eu nunca fiquei na enfermagem muito mais do que 4 anos em cada serviço ou em cada função, porque eu gostava de fazer coisas diferentes. E resolvi concorrer ao cargo de enfermeira-chefe. Lembro-me perfeitamente da minha discussão curricular, em que fui lá contar uma história, os meus sonhos, não é? Com suína falnada. E fiquei colocada e tomei, obviamente, posse como enfermeira-chefe, exerci esse cargo durante alguns anos. Mas depois a vida acontece. Não, a vida acontece e tenho um amigo que diz que a vida é boa por natureza, nós é que às vezes não vemos a bondade que há na vida. É verdade. E a minha vida começou-se a complicar, ou eu comecei a complicar a minha vida. E nós não controlamos a vida, mas controlamos aquilo que podemos fazer perante a vida, não é? E passou por uma fase em que me divorciei, fiquei sozinha com as minhas 2 filhas, necessidades económicas que começaram, eu costumo dizer que já fui pobre, já fui rica,
voltei a ser pobre, sou remediada, portanto eu já tenho... Às vezes eu posso morrer feliz, já amei, já desamei, já casei, descasei, já fui rica, já fui pobre, já vi uma quantidade de experiências, não olho para trás com arrependimento de nada. Mas, consequentemente a esse divórcio, emoções muito atribuladas, uma sensação, parecia que não estava a conseguir alcançar nada na vida, veio a troika, o ordenado que baixa, as necessidades financeiras não baixaram, não é? Os compromissos eram os mesmos, mas de repente, exatamente, com um ordenado mais baixo, 2 filhas, a necessidade de fazer um part-time, portanto andei ali alguns anos um pouco negros e com um mindset muito negativo, parecia que quanto mais problemas via, mais problemas eu tinha, não é? E comecei a sentir algo que eu não tinha sentido até aí, que era a desilusão pela profissão de enfermagem. Sempre adorei a enfermagem e ainda falo com muita paixão também da enfermagem, daquilo que a enfermagem pode ser no sistema de saúde. E na altura eu acho que a saúde estava doente, vou dizer isto mesmo desta maneira, e estava de tal forma doente que quem trabalhava na saúde também era difícil se manter saudável. E eu comecei a não estar feliz no que fazia, no cargo de chefia que tinha, num centro de saúde com alguma responsabilidade, e quando eu não estou feliz, obviamente também vou fazer muita gente infeliz à minha volta, e eu tenho a noção que fazia a minha equipa talvez também infeliz pela forma como eu estava. E comecei a sentir que se calhar tinha de fazer outra coisa qualquer. Não é bem isto, já estava a ter muito trabalho de acompanhamento no meu desenvolvimento pessoal, trabalhar no meu mindset, mais me desenvolver a mim como pessoa. E às vezes fazia uns treinos que era onde é que tu serias mais feliz, e curiosamente nunca era na enfermagem, mas aquele medo porque eu precisava do ordenado, não é? Tinha 2 filhas. Acontece que eu candidatei-me a um cargo na Ordem dos Enfermeiros na altura e por acaso fiquei selecionada, eu como tantas outras pessoas, e acho que isso instigou em alguém uma preocupação por aquilo que eu fazia, e como eu fazia um part-time, porque precisava de dinheiro numa empresa com produtos naturais, e começou a surgir alguma denúncia na Ordem dos Enfermeiros de talvez aquilo que eu estava a fazer era incompatível com o exercício da atividade de enfermagem. Até aí nunca tinha sido colocado esse problema. Houve várias denúncias e eu tinha que tomar uma decisão, não é? Claro. Tinha que fazer algo porque era uma ameaça até de uma suspensão. Não escondo que doeu, porque dediquei-me imenso à minha profissão e custou-me um bocadinho perceber que ao fim de tantos anos de dedicação não se via muito que eu tinha entregue, mas um problema que para mim era pequeno. E não foi uma decisão fácil, costumo dizer que foi talvez um momento de loucura, não é? Mas foi uma loucura boa. Hoje em dia, e também nesse acompanhamento do meu terapeuta de desenvolvimento pessoal, ele dizia: um dia vais ser grata a estas pessoas. Na altura não era, ficava muito zangada cada vez que havia alguma coisa. Hoje em dia eu olho para trás e de facto sinto gratidão por tudo isso que me aconteceu, porque se todas estas coisas não tivessem acontecido, se calhar continuava enfermeira-chefe, infeliz, e a fazer muita gente infeliz. E portanto foi a oportunidade que eu tive de, não, eu vou fazer outra coisa qualquer, e saí, e o ramo imobiliário veio assim. Nós somos o resultado das decisões ao longo da nossa vida, não é? As consequências que podem ser boas, possam ser más. E aproveito para dizer que também estou muito grato a essas pessoas, de coração, senão não estarias cá connosco, não é? É por isso que tudo na vida acontece por uma razão. Às vezes, nós, indo para aquilo que nós acreditamos, da nossa parte espiritual, às vezes é um empurrãozinho que nós precisamos para tomar uma decisão na vida, não é? E a Sandra mudou muito, não é? Daí para cá mudou muito. Como é que vieste parar ao ramo imobiliário, a partir dela? Portanto, quando eu comecei a perceber que a enfermagem era algo que não tinha já mais futuro para mim, comecei a procurar de alternativas. E eu, quando deixei a carreira, eu tinha mais de 40 anos, e nunca sei precisar bem a idade, para já, porque os anos passam e eu não dou por eles, mas já tinha mais de 40 anos na altura. Não é muito fácil nessa faixa etária, a realidade seja dita, de conseguirmos uma atividade laboral. Eu enviei currículos para N sítios e havia dois fatores para eu não ser aceito. Um era a idade e outro era a habilitação muito elevada e o rendimento, eles não poderiam pagar, não era compatível. Até que de uma imobiliária aceitaram-me, chamaram-me, disseram que sim, podiam-me dar formação e me dar as condições para eu desenvolver essa atividade. Era por conta própria, portanto era o meu próprio negócio, não haveria um ordenado mensal. Ainda hesitei um bocadinho, porque nós temos aquela ilusão do ordenado que é a estabilidade. Já fiz essa aprendizagem, não é o ordenado que é a estabilidade.
Mas na altura é assim, é isto e é isto que eu vou ter de fazer funcionar, não tenho outra alternativa, é isto que eu vou ter de aprender. Hoje em dia olho para mim com orgulho, não é com o ego crescido, nem aumentado, mas com orgulho porque eu fui capaz, depois dos 40 anos de idade, de aprender uma profissão completamente diferente daquilo que eu fazia, não percebia nada de casas, nem de legislação relacionada com as casas e, portanto, tive uma semana de formação na altura. E na empresa onde eu fui, grata que estou, porque fui lá a minha primeira oportunidade, mas a verdade é que está aqui uma semana de formação e agora vai, desenrasca-te. A verdade é que tu não tinhas outra opção. Pois não. Não é? Tiveste-te de agarrar com força e eu te dou os parabéns por isso, não é? Mas muitas das vezes, isto tudo para dizer o quê? Porque muitas vezes o medo prende-nos, não é? E a verdadeira coragem é avançar mesmo com medo. E quando tens um propósito muito grande, não é? Um big why muito grande, que era as tuas filhas, não é? E não havia outro caminho, agarraste o que era necessário ser feito. E fizeste o que tinha de ser feito, não é? Diz-me uma coisa, e o que é que já mudou daí para cá? Ui, tanta coisa. Eu mudei muito e é assim, eu na altura quando comecei nessa empresa, tive lá, se não me engano, 3 anos, talvez foi, 3 anos. E lembro-me perfeitamente, e não estava muito satisfeita também lá, porque em termos de algumas questões, na minha maneira de ver éticas, se calhar havia coisas ali que me deixavam alguma dúvida e às vezes um pouco desconfortável. E lembro-me numa altura, dezembro, janeiro, que alguém começou, a KW vai abrir na Madeira. E eu fazia ideia cá o que era a KW, Keller Williams, então a gente vai abrir. Comecei a ver algumas consultoras que trabalhavam comigo a serem convidadas para uma entrevista, para perceberem o que era a KW, e a serem convidadas para a KW, e eu confesso que comecei a pensar, por que não eu? Comecei a pensar, por que não eu? A verdade é que depois, mais à frente, perto de março, finais de fevereiro, início de março, a Helena Gonçalves contatou-me para a tal entrevista e eu, finalmente lembraram-se de mim, até porque eu já tinha andado a pesquisar, entretanto, o que era a KW e pensava, se metade disto for verdade, isto é um sítio onde eu quero estar. E quando a Helena me convidou, aceitei. Na altura não me vim logo porque eu ia receber um prémio de reconhecimento na empresa onde estava e achei que também já agora vou receber o prémio antes de sair, mas depois decidi e vim logo no primeiro dia que a KW abriu e o que me atraiu nesta empresa não foi tanto o plano de carreira, que é fantástico, não é? Que nós, quem quer fazer daqui a sua carreira, a KW é uma casa de oportunidades e nós crescemos muito, mas o que me atraiu foram os princípios, foi os valores, que na verdade, e agora cada vez mais senti isto e esta cultura que nós temos na KW, não são coisas bonitas que se dizem e que estão na parede afixadas, nós vivemos muito esta forma de estar no mercado e entre nós, equipa, consultores, staff, que é a forma certa de estar, que há valores, há princípios para cumprir, há uma missão que nós temos, que é partilhada entre todos. Não é um mundo perfeito, não é um mundo cor-de-rosa, nem é um mundo perfeito, mas nós fazemos tudo o possível para trabalhar em nós e entre nós de maneira que seja um mundo o mais perfeito possível. Não vou dizer que logo que entrei na KW o meu sucesso foi assim, tipo foguete, não é? Passei, exatamente porque para o meu mindset eu ainda não estava para aí virada. Tenho a sorte de ter encontrado as pessoas certas e tu sabes disso, Fábio, a minha pessoa, muito cá dentro és tu e foste muito contribuíste para esta minha mudança. Naturalmente estou grata ao Dionísio, ao Sr. Lina, à Lina, à Nicole, uma gratidão enorme, acho que é algo também que eu aprendi muito nesta casa, é esta gratidão, pelo muito que recebemos, aumenta a responsabilidade, porque aqui é muita idade, também é muito esperado, não é? Mas tive essa sorte de vos encontrar na minha vida e de vocês me começarem a ajudar a fazer algo que era sair daquele negrume que eu estava de só via os problemas à minha volta. E vocês o que me ajudaram foi sair da posição de vítima, porque eu sentia-me muito coitadinha e lembro-me quando tu disseste para 15 dias, voltas é para fazer funcionar, se é para vir assim, não vai dar resultado, vais continuar no mesmo. E aquilo foi tipo... E o teu caminho não será este, com certeza, lembras-te dessa conversa? Lembro-me perfeitamente, Fábio, e foi aquilo que eu precisava e eu de facto parei aqueles dias à beira-mar, que eu adoro estar à beira-mar e fazer meditação e comecei a olhar realmente... Esta vida vai continuar a ser assim se tu não tomares rédeas, tu estás a deixar as coisas acontecerem e não tomas controle sobre aquilo que está a acontecer.
E comecei a definir o que é que eu ia fazer a partir dessa data. Fiz um plano daquilo que ia mudar. Lembro-me perfeitamente na altura, eu andava de preto, com o cabelo assim aqui apanhado de qualquer maneira. Não me maquilhava, não me cuidava, qualquer coisa servia, e tomei uma decisão de que ia começar a mudar, porque também quando tu olhas ao espelho e gostas daquilo que vês, também interfere no resto. Então comecei, levantava-me cedo, ia ao ginásio, tomava uma ducha, maquilhava-me, esticava o meu cabelinho, tinha atenção àquilo que vestia, música alegre nos ouvidos, afirmações positivas. 9 horas da manhã estava no Market Center, tínhamos as sessões de treino de scripts contigo, a sessão de coaching, a accountability. Lembro no início a minha dificuldade na accountability, até perceber que eu saber os meus números me ajuda a gerir melhor o meu negócio. E foram pequenas mudanças, não foi mudar de um dia ao outro, foram pequenas mudanças que partiram também da nossa frase, que é: muda a forma como vês as coisas à tua volta mudam. E eu, em vez de me focar nos problemas, comecei-me a focar efetivamente no plano que podia fazer para alcançá-los, e comecei a olhar as pessoas à minha volta com uma maneira muito de um lugar de amor. Não é para me pôr numa forma especial, eu sou humana e tenho ainda as minhas recaídas, de vez em quando a vítima volta assim com uma força, mas eu agora dou-lhe assim: Sandra Cristina, sai disso, Sandra Cristina, next. Mas comecei a olhar muito para as pessoas, às vezes a tentação que vem é logo o julgamento, e depois eu: respira. Porque se eu vejo alguma coisa em ti é porque essa coisa existe em mim, ou se me incomoda é por alguma razão. Eu não te posso controlar a ti nem te mudar a ti, só posso mudar a mim própria. Então, se eu estou a ver isto, o que é que isto representa e o que é que aprendizagem é que ainda há aqui para fazer? Começaste muito a utilizar aquilo que nós falamos, já falei isto mais que uma vez, essa frase cá, que é uma lei de ouro, não é? Muda a forma que tu vês as coisas que tu vês mudam. E utilizaste 3 palavras fundamentais nisso, certo? Primeiro que tudo, mostra uma decisão. Depois, aliás, junto com a decisão, disciplina e consistência. Depois, então, vieram os resultados. Sem dúvida. O que é que aconteceu na altura? O que é que aconteceu na altura? Muitas decisões. Eu sou grata a tudo aquilo que aconteceu, às parcerias. Estive aqui na KW e aprendi muito. Mas às vezes nós temos de tomar decisões do crescimento que queremos ter, da evolução que queremos fazer. E eu digo-te isto, Fábio, muitas vezes, e tu deves-te lembrar que eu ia fazer prospeção e às vezes era: que hoje parece que isto não sai, e eu mandava-te uma mensagem: hoje está difícil. Tu dizias: fala com a primeira pessoa e diz-me se já fizeste. E eu dizia: já falei com uma. E tu: ok, agora fala com a próxima. Parece coisa de crianças, mas tu adaptaste perfeitamente à fase que eu estava a viver e aquilo que era preciso eu fazer. E tu acreditaste em mim, e quando eu digo tu, mesmo o Dionísio, a Helena, o Sr. Lino, eu acho que acreditaram sempre em mim em momentos em que eu própria não acreditava em mim, naquilo que podia acontecer, e isso fez toda a diferença. Porque eu sozinha não tinha chegado lá, porque eu já não acreditava que era possível a minha vida ser diferente. E com isso, claro que o trabalho foi meu, eu sei, mas foi muito com o vosso apoio e a vossa ajuda. Eu consegui ser Keper, atingir o patamar da carreira na KW de ser Keper. Claro que isso... Superaste. Foi assim: uau, está mesmo a me acontecer. E com isso e com esses resultados veio depois o convite do Dionísio para o coaching. Não escondo que eu já tinha no ano anterior, tínhamos tido aqui uma colega da KW Portugal, que ela disse: a KW dá oportunidade a quem quer crescer. Se há algo que vocês gostavam de experimentar, falem com o vosso apoio. E eu pensei: isto era uma coisa que eu até acho que se calhar tinha o dom, até porque eu acho que consigo, pelo aquilo que eu vivi, inspirar outros a que a vida pode ser tanto, o universo está lá, a gente pode fazer tanta coisa se mudar a forma de estar, se mudar o nosso mindset. E pensei: se calhar eu até tinha jeito para isso. E falei com o Dionísio, disse: Dionísio, sabes, algum dia, hipoteticamente, mas depois os meses foram passando e já tinha até me esquecido que haveria essa possibilidade, também porque eu já estava muito feliz na carreira de consultora, não é? Estava a gostar muito daquilo que estava a fazer, tinha encontrado a paixão por aquilo que eu fazia. Eu levei algum tempo a sentir que isto são vendas e parece que estou a impingir alguma coisa a alguém. Isto é uma decisão importante, não vou pressionar a pessoa. E precisei de começar a compreender que isto, eu não vendo nada, nem estou a pressionar ninguém, estou a ajudar alguém a uma tomada de decisão, mantendo a racionalidade, porque o cliente tem emoção e nós ajudamos à razão. Mas eu posso ajudar pessoas num momento tão nobre da sua vida, que é comprar ou vender uma casa. É o bem maior, se calhar, que as pessoas vão ter, não é? E comecei a ver nesta perspectiva e ganhei essa paixão por ajudar pessoas, já não na enfermagem, mas como consultora. E, portanto, quando o Dionísio me faz o convite para coach,
eu estava muito feliz como consultora. Mas eu adoro desafios, adoro mudança e aceitei ser coach e sou coach Covid, porque eu comecei como coach quando fomos todos para casa, portanto, e comecei a minha carreira como coach. Agora percebeste, era porque de enfermeira, então nós aproveitamos logo. Estou a brincar contigo. E diz-me uma coisa, e desta profissão, como tu sabes, também já fui Productivity Coach e a minha função como team leader também passa um pouco por essa área. Chamamos um pouco diferente, não é? São situações diferentes, tipo organizativo diferente, mas muito também semelhante. O que é que tem de mais difícil e o que é que tem de muito bom? Mas começa pelo mais difícil. Os maiores desafios. O maior desafio é querer coisas pelos outros que eles ainda não querem. Ou que eles querem, mas ainda não descobriram que querem. É tu olhares para a pessoa, para mim é o desafio. E vejo, meu Deus, às vezes apetece emprestar os meus olhos e dizer onde é que eu te vejo. E aquilo que tu és capaz, o potencial que tu tens. E querer que a pessoa faça, mas eu tenho de olhar e me lembrar quando era eu que não conseguia fazer. E às vezes tenho de me refriar, porque naquele entusiasmo, às vezes em vez de atrair a pessoa, pode afugentar, que às vezes as pessoas têm medo de sonhar e isso assusta e afugenta. O medo de falhar, o medo de não conseguir. E portanto o desafio maior é esse. Como é que tu não vês? É respeitar o tempo de cada consultor. Para mim é o desafio. Espera, ele ainda não está preparado, tens de ir... E é um desafio também a minha maneira de ser. Tu conheces-me, não tenho nada na manga. Aquilo que sinto, eu digo. Não digo com zanga, nem com... Mas às vezes esta paixão e esta forma clara que eu tenho, o que eu penso e digo, às vezes pode ser sentida um bocadinho como... um bocadinho agressiva. Sim. E é um desafio também porque às vezes no querer eu... já... E depois, respira, podes dizer isto. Eu tinha uma enfermeira que foi a minha professora que ela dizia sempre: Sandra, deitavas um bocadinho de açúcar nisso, ficava logo bem, porque tu às vezes tens razão, mas a forma como dizes, pela forma como transmites, não ouvimos a tua mensagem, só ouvimos a forma como tu transmites. E eu às vezes lembro-me do açúcar, como é que podes dizer isto com açúcar? Pois, olha, tenho a certeza que nunca mais esqueceste o açúcar, mas tu seres camelo, tu nunca mais vais esquecer, que vais me dar da poncha. Como tu me conheces bem. Eu disse que eu adoro esta ilha e gosto muito desta ilha, e esta ilha tem coisas boas, a poncha é uma delas. Olha, minha querida, e o que é que te... parte de coisas boas, o que é que te inspira nesta profissão? O que me inspira é exatamente, vai um pouco ao encontro do desafio, é ver a jornada das pessoas, o muito que as pessoas se transformam. É perceber como é que chegam aqui, com receios, com dúvidas, com falta de conhecimento, com medo da conquista, do sonhar por mais, e de repente ver a vida das pessoas a se transformar. E eu penso muito em ti quando tu dizias que é transformar a vida de alguém que vai transformar a vida de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa, e acho que é isso que me apaixona e é essa a magia. É nós ajudarmos pessoas a mudar de vida e que elas, ao mudar de vida, mudam a vida de outras pessoas também. Lembras-te da borboleta? Lembro-me. Casulo, borboleta. Lembro-me bem dessa tua história. Eu acho que é magnífico. E ainda há tempos falava com a minha filha e isso é um legado, porque eu às vezes achava que o legado que eu tinha de deixar às minhas filhas eram coisas. E hoje em dia olho para as minhas filhas, de quem tenho um orgulho enorme, e acho que o legado que eu consigo deixar às minhas filhas, porque tudo isto que eu passei, as minhas filhas passaram comigo. E elas são umas mulheres de uma luta e de uma garra e do querer ir e de resolver as coisas que acho que também tem a ver muito com aquilo que eu lhes transmito, que é ok. Está a acontecer, o que é que se vai fazer? Não está a acontecer, podemos resolver, o que é que vamos fazer? Acho que crescemos juntas nisto, não é um trabalho só meu, é um trabalho muito delas também, mas preocupam-se muitas vezes com a guerra e isso, e eu digo, eu não posso possuir a Ucrânia nem a Rússia. Agora, se eu mudar, e como tu dizes, se eu ajudar alguém aqui que muda a sua vida, essa pessoa vai mudar a vida de outros e de repente somos tipo a pedrinha no rio, no riacho, não é que vais aumentar a onda, e quem sabe se a gente, por ajudar alguém que ajudou alguém que ajudou alguém, consegue ajudar alguém na Ucrânia, não é? Vou começar pelo meu vizinho. E isto é o que me apaixona aqui na KW, e
a abertura que nós temos nesta empresa para crescermos, para se desenvolvermos, para sermos mais e querermos mais. É verdade, o crescimento. As pessoas daquilo que estavas a referindo há pouco, as pessoas lá em casa devem estar a minha cara de babado, que tipo, é exatamente igual para o teu crescimento. Esse produto, Fábio Silva. Isso é brutal, é realmente para quem faz o mesmo do que nós, não é? E estou grato a essas pessoas, porque realmente não é fácil, mas dá um sentimento fantástico. Poder ajudar as pessoas de uma forma diferente, lá como os consultores, no processo, como tu disseste, da compra e da venda, no nosso caso é igual. Todos lidamos com pessoas, não é? Em formas diferentes, estágios diferentes, não é? Muitas das vezes o consultor é na parte da vida, no nosso caso, em todos os aspectos da vida. Às vezes tem de tocar para podermos ir à produtividade. Quando falamos, no nosso caso, Productivity Coach ou os diretores comerciais lá fora, que é um pedacinho diferente, não é? No nosso caso, tu só podes ter produtividade muitas das vezes quando tens de tocar noutros aspectos e tens de ajudar a pessoa a arrumar a sua coisa. Por ela, não por nós, que se formos nós, que é que estavas a dizer que é o que difícil, às vezes apetece chegar lá e assim. Está tão fácil. Mas a produtividade vem muito desse desenvolvimento pessoal. Eu lembro uma vez que estive numa formação com um filósofo que era o Jim Rohn, que curiosamente depois venho encontrar no nosso livro A Única Coisa, não é? Eu tive formação com ele e vejo que ele... E que ele dizia, nunca o desenvolvimento do teu negócio vai ser superior ao teu desenvolvimento como pessoa. E, portanto, obviamente, nós, ao trabalhar com as pessoas, o fim será provavelmente a produtividade, mas ajudamos a pessoa no seu desenvolvimento como um todo. Eu lembro-me sempre daquela frase que é If you fall, oh my darling, and if you fly. E eu acho que o nosso trabalho junto dos consultores é esse. Ai, se voas, fogo. Pois é. As pessoas às vezes têm medo de cair. E tanto têm medo de cair, estão sempre a olhar com a cabeça para baixo. O que é que acontece? Às vezes não caem, mas vem um carro, bate com a cabeça num poste. Não é? Se aprendes a voar, não tens de te preocupar com isso. Olha, além do que estamos a falar, além do que te inspira e por aí diante, e motivação? De onde é que vem essa motivação? De onde é que vem a motivação? A motivação, para já, eu sou muito motivada pelas pessoas que me rodeiam e sabes que tu és uma delas, não é? Eu não estou aqui para passar mano pelo, sabes que ainda passo mano pelo. Não, mas sabes que às vezes tenho os meus dias como todos temos, não é? E a minha motivação muitas vezes vem de eu também ir-te procurar quando sinto que, ok, não é por aqui, há qualquer coisa aqui que... Agora, a motivação, o Big Why, eu adoraria estar no palco de uma family reunion um dia. Sabes, e quando tive formações fora, nomeadamente com o Jim Rohn, às vezes parecia que ele estava assim a falar para mim, que ele parece que sabe aquilo que estou passando. E era aquele pavilhão cheio de 10 mil, 12 mil, 13 mil pessoas, e eu saber que muitas coisas que eu fui mudando devagarinho, foi por ter ouvido pessoas, como tu, como o Jim Rohn, como o Dionísio, como tantos outros, que me foram influenciando na minha maneira de estar. E então, essa possibilidade de um dia estar num palco, a falar para as pessoas, a inspirá-las a ser um bocadinho melhor e que não vão mudar a vida num dia, mas podem sair dali daquele pavilhão e mudar um pequenino passo. E então, poder estar ali e inspirar outros a terem uma vida magnífica é algo que me motiva. E eu até imagino o discurso que vou fazer lá no palco. É assim, pode parecer uma coisa tonta, é amiga, é algo que me inspira o poder tocar na vida de outras pessoas, o ter o meu nome positivamente associado à vida de outras pessoas. Pedacinho, não é? Deixar como costumo, não é que eu costumo dizer, para deixar aquele pedacinho, não é? Isso é fantástico. E diz-me uma coisa, isto é uma pergunta com rasteira, não é? Achas que isso é possível? Não acho, tenho a certeza. Conheces algum exemplo disso? Se eu conheço algum exemplo, conheço alguns exemplos, se calhar. Se for agora assim de repente não me lembro, mas... É porque nós, tu és uma miúda jovem ainda. Não, sou muito jovem. Mas há situações... Olha uma Mo Anderson. Sim, é verdade, ela começou aos 51, aos 80 e tal. É verdade, sim, é possível.
Aos 51 anos, 51 não mais, 53, talvez. Se acho que foi 53 anos. E ainda com 80 e tal, ainda a esperar tantas pessoas com aquela energia. It's all about culture! Na última family reunion que eu assisti via Zoom nos Estados Unidos, ela dançou em palco e tudo. E ela também gosta de batom vermelho, como eu, por isso. Já viste? Tem o seu jato privado. Esse eu já te privado. Também vou ter. Nunca sabe. Ir ao Brasil dançar no sambódromo. Até-se ir ao Brasil dançar. E fiz esta pergunta ainda há pouco, desde que vieste para o ramo imobiliário. Agora eu faço esta pergunta para agora. Ou seja, desde que assumiste esta tua função, já tens 2 anos? 2 anos e meio já. 2 anos qualquer coisa. O que é que tu mudaste e o que é que tu te vês de mudar? São coisas diferentes. O que é que eu mudei? Eu mudei... eu acho que a principal coisa que eu mudei foi a forma de me considerar capaz ou não para esta função. Isso eu acho que mudei. Acreditar que sim, eu tenho a capacidade para esta função. Também sinto que mudei a forma de estar junto das pessoas. Estou mais calma, mais serena, mais paciente. Não sei se falhei alguma resposta. Não. Que eu disse, o que é que tu mudaste e o que é que tu te veste de mudar? O que é que eu tive de mudar? Mudei efetivamente a maior serenidade, a maior tranquilidade junto das pessoas, a paciência para que eles façam o percurso que tenham de fazer. A crença em mim própria, às vezes ainda tenho recaídas, mas eu acho que isso é a magia da vida. Mas isto fosse sempre tudo certinho, qual era a piada? Às vezes já digo, lá, o que é que tens agora? O que é que a vida me traz agora? Vai-nos trazendo desafios, até para nos tirar da zona de conforto e nós irmos mais além, senão ficamos muito ali acomodados e não crescemos. E desses desafios vem o crescimento. As pessoas lá em casa provavelmente não sabem, mas a Sandra foi considerada pela KW Portugal das melhores productivity coaches, não a melhor, para mim é a melhor productivity coach do país, mas isso é normal, sou suspeito. Muito obrigada. E agora pergunto, o que é o teu dia-a-dia? Para isto poder acontecer, o que é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é um dia-a-dia de muito compromisso. Também eu tenho necessidade de dormir poucas horas, acordo cedo e normalmente estou conectada, não de uma maneira negativa. Normalmente estou conectada, que é de me levantar cedinho, as minhas rotinas diárias, para estar cedo no Market Center. Aliás, eu, como tu, o Sr. Lênin, o Dionísio, chegamos sempre muito cedo. E aquele primeiro início da manhã é onde eu faço a programação da mente para aquilo que me espera ao longo do dia. Com quem é que eu vou estar, o que é que vou falar, recordar aquela pessoa com quem vou estar naquele dia, o que é que foi a situação que abordámos na última reunião, para poder, a partir de hoje, fazer quase a accountability também, mas também fazer um ponto de situação, ok, o que é que mudou e dar a continuidade. Portanto, a primeira parte da manhã é o meu cafezinho, que eu sou cafeinómana, portanto, e à volta disso, organizar o meu dia. Depois o meu dia-a-dia à volta disso, é as reuniões com os consultores, é o planear atividades que vamos fazer em conjunto, eu foco-me muito em todas as atividades que nós podemos fazer para construir também coesão, porque eu acho que nós estamos juntos, vamos muito mais longe do que quando estamos sozinhos. E, portanto, o dia é entre isso, é muito entre reuniões com o consultor, quer individuais, quer formação, reuniões com a equipa comercial também e com a minha coach dos Estados Unidos, que também a tenho, e muito, em alguns momentos, parar para idealizar, ok, o que é que se pode fazer mais, o que é que se pode fazer mais, o que é que se pode fazer mais nesta entrega, que eu não consigo fazer isto de outra maneira, senão com esta entrega de, ok, o que é que eu posso acrescentar ainda mais de valor à vida destas pessoas, e é esta empresa que me tem dado tanto, e portanto é sempre com esse sentido de responsabilidade. Excelente. Tu estavas agora a dizer o que é que se posso fazer mais, não é? E agora então eu questiono, o que é que podemos esperar, não empresa, mas nós todos aqui, lá em casa da Sandra, nos próximos anos? O que é que podem esperar da Sandra? A Sandra vai continuar jovem, alegre, a adorar carnaval, a adorar dançar. Vão-me continuar a ver por aí a dançar. Isto falando mais da minha parte criativa, senão quem eu me ouve falar pensa que eu só tenho trabalho, não é? E podem esperar da Sandra ainda mais dedicação e o meu negócio a crescer. Eu tenho ambição e quero crescer mais.
E para crescer mais e tenho de aprender mais e ter mais pessoas que precisam da minha ajuda e a quem eu vou ajudar a crescer. E, portanto, aquilo que eu imagino é, se calhar, entre 3 a 5 anos, estar na PAC de uma Family Union, baseado no negócio que eu vou fazer crescer com a ajuda da Bolsa também, de eu ter o meu próprio negócio como coach e ter outros coaches a trabalhar comigo e podermos ter aqui imensa gente na KW a mudar a sua vida, porque nós, KW, lhes conseguimos dar as condições para crescer. Fantástico, Sandra. Olha, da minha parte, o que te posso dizer é que vou estar cá, como sempre, para te ajudar a alcançar esses teus objetivos. E olha, e de coração quero-te agradecer, porque tu disseste ainda há pouco e muito bem, que foi, tu lá chegaste pelos teus passos, e é verdade, porque se calhar da uma forma que falei contigo, falei com outras pessoas, que hoje em dia já não estão cá, da mesma forma que falei contigo, falei com outras pessoas que hoje em dia têm vidas brilhantes, como tu também já o fizeste e continuas a fazer. E é uma benção mesmo termos pessoas que conseguem tocar na vida das outras pessoas e irmos mudar, porque nós somos o resultado das pessoas que nos rodeiam. Então tu queres ser algo bom, como queiras chamar, tu estavas a dizer para chegar boa, mas temos de ter algo bom e irmos mudando. Queres mudar o mundo, começa por ti, tu tomaste essa iniciativa. E muito obrigado por fazeres parte do teu caso, em especial da nossa família, não é? E espero por muitos anos poder ver-te continuar a crescer. Muito obrigada, Fábio. Obrigado.